Olá, tudo bem? Estamos aqui para a resolução de mais um dia de atividades do dia 2 de junho de 2020, na qual tivemos atividades de matemática, alguns problemas para resolvermos e algumas atividades do meio ambiente. Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Então, seguindo a nossa sequência, hoje dia 2, vamos preencher o nosso nome. Lembrando do preenchimento do nosso nome, sempre com a letra maiúscula. E vamos lá para o nosso exercício. Tivemos aqui um vídeo como uma das sugestões para a leitura de leite, que é Vamos Cuidar do Meio Ambiente. Muito bom. E seguindo o nosso conteúdo, iniciando a nossa atividade, foi colocado aqui algumas curiosidades. Então, uma recomendação que eu digo para vocês é que utilizem os cadernos de vocês para a resolução dessas atividades, para montar os problemas e depois inserir a resposta na plataforma. Mas usem os cadernos de vocês para montar os problemas matemáticos. Então, vamos para alguns esclarecimentos. Conheça o tempo de vida, ou aproximadamente, de alguns animais. O cavalo consegue viver aproximadamente 30 anos. O gato, 15 anos. A tartaruga, 100 anos. O elefante, 60 anos. O camelo, 40 anos. O rato, 3 anos. A galinha, 7 anos. Então, tendo por base essas idades aqui, eles perguntam: qual dos animais apresentados tem o maior tempo de vida? Então, aqui tem o maior tempo de vida aqui nessa sequência é a tartaruga, que tem 100 anos. Então, a tartaruga. Então, a tartaruga tem o maior tempo de vida. Qual é o animal que tem o menor tempo de vida? Então, se analisarmos aqui, o tempo de vida aqui é o do rato, que consegue viver 3 anos. Então, o menor tempo de vida é o rato. Agora ele pergunta: vamos somar a quantidade de vida dos animais, o cavalo mais o camelo. Se a gente somar a quantidade do cavalo com o camelo, qual o número nós teríamos? Então, vamos lá. O cavalo consegue viver quantos anos? Então, nós vimos na tabela aqui que ele consegue 30 anos. E o camelo? O camelo, 40 anos. Então, se eu vou somar o camelo com o cavalo, é uma conta de adição. Então, eu tenho aqui a minha adição, certo? Vou pegar esse número aqui embaixo para facilitar. Então, eu tenho aqui a minha adição. Então, 0 mais 0. Tem que criar um novo número aqui. Então, 0 mais 0. Qual número eu vou ter? 0. Então, 0 somado a 0 será 0. 3 mais 4. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 3 mais 4 dá 7. Ou seja, a soma de idade do cavalo mais o camelo irá dar 70. Então, na minha resposta aqui, ó, a soma do cavalo mais o camelo dá 70 anos. Agora vamos somar o elefante e o gato. Então eu vou voltar aqui para a minha tabela novamente e eu vou ter qual a idade do elefante? O elefante consegue sobreviver quantos anos? 60. E qual é o outro animal? E o gato? O gato, 15 anos. Então será 60 mais 15. Então ele está perguntando a soma. Vamos somar a quantidade de vida do elefante mais o gato. Então eu tenho 0 mais 5 dá 5. 6 mais 1, 7. Então, a soma também que ele está pedindo para somarmos, o sinal será de soma. A idade do elefante mais o gato será 75 anos. Então, a resposta aqui, ó, 75 anos. Qual a diferença? Agora sim. Quando se pergunta diferença,
para mim saber a tartaruga e o gato e o rato, ele está pedindo para mim fazer uma subtração. Então, essa conta aqui eu vou desmontá-la. Ela não vai ser dessa forma, porque será a diferença. Primeiramente, ele pergunta a diferença da tartaruga com o rato. Então, a tartaruga consegue sobreviver quantos anos? Nós vimos que são 100. E o rato? 3. O rato, 3 anos. Então, o rato só consegue sobreviver 3 anos. Então, supõe-se que embaixo aqui eu tenho um 0 e um 0. Nós vimos em uma aula anterior que o 0 à esquerda de um número, ele não tem valor simbólico. Então, não tem valor, então será 0. Ok? Então, sinal de diferença é subtração. Eu vou inserir aqui uma linha que é para a gente poder riscar os números e fazer a soma. Então, de 0 eu posso tirar 3. Nós vimos que 0 é menor que 3, então não podemos. Então, a gente vai ter que tirar da centena. Quando eu pego uma centena dessa aqui, nós vimos que em uma centena tem quantas unidades? 10. Então, irá vir 10 para cá. Eu vou diminuir o tamanho dela para facilitar. Então, irá vir para cá quantas unidades? 10. Resolvi o meu problema? Não. Por quê? Porque aqui eu ainda está faltando um número. Então, aqui eu vou pegar uma dezena dessas 10. Se eu peguei uma dezena, ela ficou com 9 dezenas. Não é isso? Ela ficou com 9 dezenas. Então, se eram 10 dezenas e eu tirei 1, ele ficou com 9. E para aqui veio 10 unidades. Então, aqui veio 10 unidades. De 10, eu tiro 3, eu fico com... Eu tenho 10, tiro 3, fico com 7. O 9, tem algum número embaixo dele? Não. Então, ele não altera. 9 menos 0 é 9. E o 1 que era aqui, que eu cortei, ele ficou com quanto aqui? Com 0. Então, não ficou nenhum número. Então, a diferença da idade da tartaruga para o rato será de 97 anos. Então, eu venho para a minha resposta. Qual a diferença da idade da tartaruga para o rato? 97 anos. Juntando a idade de todos os animais, qual número nós obteremos? Então, nós vimos que a idade de todos os animais. Nós vimos que o cavalo 30 anos, o gato 15 anos, a tartaruga 100 anos, o elefante 60 anos, o camelo 40 anos, o rato 3 anos e a galinha 7 anos. Juntando, o sinal de juntando é adição. Então será o meu sinal de adição para me juntar todo mundo aqui. E agora eu vou somar. Ó. Lembrando, casa da unidade, casa da dezena, casa da centena. Então, ó, 0 mais 5 dá 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 7 dá 15. Então, nosso sistema decimal é de base 10. Então, 15. Ó. 7 mais 3, 10. Mais 5, 15. Fica a unidade e sobe uma dezena. E eu vou continuar a minha soma. Somando com a dezena que subiu. Ó. 1, que subiu. Mais 3, 4. Mais 1, 5. 5 mais 6 dá 11. 11 mais 4, 15 também. Nosso sistema é de base 10. Então, vai subir quanto para cá? Para casa da... Vai subir uma centena. Que ele vai estar nessa casa aqui. Então, 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5.
5 mais 6, 11 mais 4, 15. 5 sobe 1. 1 com o que tem aqui vai dar 2. Então, o total de animais, de vida, de todos os animais que estão na tabela será de 255 anos. Então, juntando a idade de todos, será 255 anos. Vamos avançar para a próxima tabela. E nós temos os nossos desafios. Em uma mata, 394 árvores. No caso aqui seria A. 394 árvores. Alguns construtores derrubaram 156. Então, se eu tinha 394 árvores, nós vimos na aula de ontem que o machado ele tinha um poder maior do que a foice da dona morte, né? Então, quando ocasiona esse desmatamento, então estamos fazendo uma subtração. Estamos fazendo uma subtração. Quando derrubou, está subtraindo. Então, nós vamos aqui para a nossa subtração. Eu tenho 4. Eu posso tirar 6? Não. O que eu tenho que fazer? Pegar desta dezena. Se eu tenho 9 dezenas e eu tiro uma, eu ficarei com quantas? Se eu tenho 9 e tiro uma, eu ficarei com 8. E para o lado irá vir 10 unidades. Agora sim. Eu tenho 14. 10 unidades mais 4 dá 14 ou 14. Eu posso tirar 6? Agora posso. Então, de 14 eu tiro 6. Eu ficarei com quanto? Ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, de 14 eu tiro 6, me restará 8. Ok? 8. Então, de 14 eu tiro 6, dará 8. De 8, que eram 9, agora eu só tenho 8. Eu tiro 5. Ficarei com quanto? Eu tenho 8. Tiro 5. De 5 para mim chegar em 8. Faltam quanto? 3, ó. 5, 6, 7, 8. Eu tenho 3. Tiro 1. Ficarei com... Tenho 3. 3. Tiro 1. Ficarei com 2. Então, restou nessa mata um total de 238 árvores. 238 árvores. Ok? Seguindo. O outro desafio dizia: os alunos da escola José Amaro Cordeiro escreveram 285 cartas, falando da preocupação com o meio ambiente. O carteiro já conseguiu entregar 174 cartas. Quantas cartas ainda faltam entregar? Então, se você analisar esse problema, você vai ver também que é um problema de diferença. Ou seja, eu tenho um valor X, 285 cartas, o carteiro já entregou 174. Quanto está faltando? Então, eu vou pegar o maior e subtrair do valor que já foi entregue. E vai restar exatamente a quantidade de cartas que ainda restam para entregar. Então, são 285 cartas e o carteiro entregou 184. Então, de 5, se é uma subtração, eu vou colocar o sinal de subtração. De 5, eu tiro 4, fico com 1. De 8, eu tiro 7, eu fico com 1.
De 2 eu tiro 1, eu ficarei com 1. Então está faltando esse carteiro entregar 111 cartas. 111 cartas. Então, quantas cartas faltam? Faltam 111 cartas. Eu coloquei número aqui e coloquei a palavra. Não sei se ele vai aceitar a palavra. Se não, nós colocamos só o número. A Polícia Florestal apreendeu 345 aves. Sabendo que destas, 132 eram arara azul, qual a quantidade de aves de outras espécies? Então, será também uma subtração. Eu tenho uma quantidade total de aves. Eu tenho a quantidade de araras, que são 132, e o que restar será as outras aves. Então, a conta será uma subtração. De 5 eu tiro 3, eu fico com 5, eu tiro 2, eu fico com 3. De 4 eu tiro 3, eu fico com 1. Eu tenho 4, tiro 3, eu ficarei com 1. Tenho 2, tiro 1. Tenho 3, eu tiro 1, eu fico com 2. Eu tenho 3, tiro 1, eu fico com 2. Então, a quantidade de aves de outras espécies será 213 aves. Destas que foram apreendidas, são de outras espécies. São de outras espécies. Por quê? Porque 132 são araras. A mãe de Amanda. A mãe de Amanda, quando a Amanda nasceu, ela tinha 29 anos. Então, a mãe de Amanda, quando a Amanda nasceu, tinha 29 anos. Hoje a Amanda está com 10 anos. Quantos anos a mãe de Amanda tem? Então, quando a Amanda nasceu, a mãe dela tinha 29 anos. Quando a Amanda completou 1 ano, a mãe dela tinha 30 anos. Quando a Amanda completou 2 anos, a mãe dela tinha 31 anos. Quando a Amanda completou 3 anos, a mãe dela tinha 32 anos. Agora ela quer saber quantos anos a mãe dela tem, supondo que a Amanda completou 10 anos. Como nós faremos isso? Para a gente não sair contando de um em um, vamos fazer uma adição. Então a mãe de Amanda tem 29 anos, tinha 29 anos quando a Amanda nasceu, e hoje a Amanda tem 10 anos. Quantos anos a mãe de Amanda tem hoje? Então é uma adição. 9 mais 0 dá... Todo número somado ou subtraído de 0 será ele mesmo. Então, 9 mais 0 será 9. 3 mais 1, 2 será 3. Então, hoje, a mãe de Amanda tem 39 anos. Então, a mãe de Amanda hoje tem 39 anos. Quantos anos ela tem? 39 anos. Um livro tem 198 páginas. Fernando gosta muito de ler. Ele já leu 133 páginas. Quantas páginas ele ainda precisa ler para terminar o livro? Então, supondo que o livro tem 198 páginas e ele já leu. Então, se ele já leu, eu vou subtrair. Será uma subtração, será uma diferença. Então, será a diferença das páginas que ele leu em relação à quantidade total que tem no livro, para sabermos quantas páginas falta ele ler para terminar. De 8, eu tiro 3, eu ficarei com 5. De 9, eu tiro 3, eu ficarei com 6. 9. Eu tiro 1, 2, 3. Ficarei com 6. De 1, eu tiro 1. Ficarei com 0. Eu tenho 1. Tirei 1. Fiquei com 0. Então, faltam quantas páginas Fernando lê para terminar o seu livro? Faltam 65 páginas.
páginas. Faltam 65 páginas para Fernando terminar o livro. Vamos avançar. Nesta atividade aqui foi uma sugestão de uma atividade para vocês realizarem em casa, que é o jogo dos 7 erros humanos. Então, nossa mente humana é uma mente bem preciosa, guarda muitas recordações, muitas lembranças, muito conhecimento, mas também em alguns momentos falham. Então, esse aqui é o jogo dos 7 erros. Então, a sugestão de vocês fazerem em casa, a brincadeira aqui é colocar cada coisa em seu lugar e trabalhar a capacidade de memorização. Você precisa escolher um cômodo da casa, no caso aqui eu posso estar no quarto, pedir para que uma pessoa observe os objetos que tem nele por aproximadamente 30 segundos ou 1 minuto. Depois essa pessoa sai do local, você muda 7 objetos de posição, depois essa pessoa retorna ao local e ela tenta adivinhar quais foram os 7 objetos que você modificou. Então essa é a brincadeira dos 7 erros. Qual o nome da brincadeira? Jogo dos 7 erros. Jogo dos 7 erros. A brincadeira será realizada em um único cômodo, em toda a casa ou na rua. Se for na rua, é muito amplo para a gente definir os erros que foi modificado. E em toda a casa será um pouco complicado também, porque se eu estiver no quarto e mudar uma panela lá na cozinha, eu vou chegar lá e não vou saber o que foi mudado. Então, o recomendável é um local menor. Então, será a recomendação em um único cômodo. Quantos objetos serão modificados de posição? Então, se é jogo dos 7 erros humanos, então serão 7 objetos. Como aqui só precisa ser número, então coloco apenas o número 7. Reflita. Tenha um bom dia, até a próxima aula e boa diversão em casa. Ninguém faz cadeados sem chaves. Do mesmo jeito, da mesma forma, Deus não dá problemas sem soluções. Então, cremos em Deus que todos os nossos problemas serão sanados e em breve, muito em breve, estaremos novamente em sala de aula compartilhando aprendizados e conhecimentos. Até o próximo dia, até a nossa próxima videoaula, até a próxima atividade. Qualquer dúvida, entrem em contato que tentaremos resolver da melhor forma possível. Fiquem todos na paz e até breve.